Muito bem, amigos, eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez, testemunhando a respeito de tudo aquilo que o nosso Deus Todo-Poderoso tem realizado na vida de muitas pessoas. Então, você que está nos acompanhando nesta programação, esse programa ele tem como objetivo trazer aqui as maravilhas, os sinais que o nosso Deus tem operado, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da dona Francisca Ideleide. A dona Francisca Ideleide, ela teve um problema muito sério, foi um acidente vascular cerebral, isso mesmo, mais conhecido como AVC, onde é interrompido o fluxo de sangue para o cérebro da pessoa e aí a pessoa acaba tendo um colapso. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da dona Francisca Ideleide e vamos ver ali como a dona Francisca e toda a sua família lidou quando souberam sobre aquela enfermidade, sobre aquilo que ela estava enfrentando e como eles reagiram, como eles fizeram para que chegasse ao ponto que nós aqui testemunharemos aquilo que Deus fez na vida dela. Vamos conhecer um pouquinho da história da dona Francisca? Em 2020, Francisca passa mal e sente dificuldade de movimentar o lado direito do corpo. Aí eu fui no pronto-socorro, o médico me atendeu, não me fez exame nenhum, só medicou, mandou ir para casa. Eu dei uma chorada quando ela olhou para mim e disse: meu filho, eu acho que eu vou morrer, você vai ficar sozinha. Aí já estava perdendo a voz, a mente já estava ficando confusa. Fiquei em casa durante 15 dias, minha situação só piorava e meu esposo me levou em outro hospital. Fizeram uma ressonância, foram descobrir que a veia da cabeça dela estava com problema. Me chamaram. Eu fui, aí na hora que ele olhou para mim, ele disse: você está com AVC. Eu não sei como é que a senhora está viva. Dona Francisca, porque geralmente quando isso acontece, a pessoa, na grande maioria das vezes, a pessoa vai a óbito. Mas graças a Deus, que Deus não permitiu que isso acontecesse. Vê que ela estava ficando confusa, o marido ali falando a respeito de quais foram os sintomas do AVC, daquilo que ela, desse problema que ela teve, desse acidente vascular cerebral. Então você vê quantas pessoas não enfrentaram problemas como esse, dificuldades como essa. E diante dessa situação, diante desse acidente que ela teve, vascular cerebral, muitos não conseguiram suportar e foram a óbito. Outros ficam com sequelas desse derrame, desse AVC. Enfim, nós vemos aí que a dona Francisca, ela conseguiu lidar com essa situação, é claro que não sozinha. Você vê que a importância que existe da pessoa, ela crê no milagre. Quantas não foram as vezes que nós vimos aí no programa Show da Fé, em reuniões com o missionário R.R. Soares, onde a pessoa estava com um lado do corpo paralisado, sequelas aí do AVC, a pessoa não estava enxergando direito, alguma coisa desse tipo, e ela participou de reuniões, não só com o missionário, mas de todas as nossas igrejas nós temos visto isso, e a pessoa, ela foi curada. Então você vê que a dona Francisca, Deus não permitiu que ela fosse a óbito, o próprio médico, ele declarou isso: a senhora tem que dar graças a Deus que, eu não sei como é que a senhora está viva, mas nós sabemos. Foi Deus que não permitiu. Eu queria com você aqui agora, foi separado uma reportagem que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E eu gostaria de, junto com você, também assistir essa reportagem para a gente saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos ver? Acompanhe aqui comigo no telão. Até novembro de 2023, mais de 110 mil brasileiros morreram em decorrência do AVC. Os dados são divulgados pela Associação Brasileira de AVC.
O acidente vascular cerebral, ou derrame, ocorre quando os vasos sanguíneos que transportam o sangue até o cérebro estão entupidos ou se rompem. A fraqueza, formigamento em um dos lados do corpo, na face, braço ou perna, alteração da fala e da visão e dores de cabeça súbita são alguns sintomas que a patologia pode causar. A hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol elevado, tabagismo, obesidade, idade, sedentarismo e o alcoolismo são alguns fatores que podem provocar um derrame. Então nós vemos, né, quantas pessoas, infelizmente, né, eu já ouvi casos da pessoa estar sofrendo um derrame e não sabia que estava. Ela começou a ter um formigamento, uma dor de cabeça e etc. e não sabia. E graças a Deus, esse caso também que eu conheci, a pessoa não foi a óbito. Mas quantas pessoas não passam, nem sabem o que é que está acontecendo, né? E quando vai ver, não dá mais tempo. Mas nós vemos que não só o álcool, não só o tabaco, aí de repente você fala assim, mas pastor, nós estamos falando aqui, né, e esse é um programa para testemunhar, né, os feitos do nosso Deus. Mas você sabe muito bem que esse programa ele tem um alcance muito grande, ele alcança pessoas que ainda estão enfrentando dificuldades também para se libertar nessas áreas. Então, é necessário falar com você a respeito disso também, né? Olha aí, não só traz um certo, né, causa um muro de separação entre você e Deus, esse tipo de coisa, mas como também acaba cooperando para que a tua saúde ela vá de mal a pior. Então, preste bastante atenção nisso. No caso da dona Francisca de Leite, nós não sabemos o que foi que acarretou esse problema, que veio acabar fazendo com que ela tivesse esse AVC. Mas nós aqui vimos nessa reportagem, né, pois são relatos, são pesquisas feitas, né, com profissionais da área que colocam ali tudo certinho, bem certinho, para que a gente possa entender. E é importante você entender também o seguinte, né, a dona Francisca, ela teve esse AVC. E o que acontece? Nós estamos vendo aqui, ela começou a testemunhar. Então, nós sabemos muito bem que a dona Francisca, né, ela se apegou, né, vamos dizer assim, pastor, ela se apegou a Deus? Ela se apegou a Deus. Tanto é que ela começou a testemunhar. Nós vamos ver o restante do testemunho. E nós vemos ali que ela, né, agora não tem sequelas alguma. Deus não permitiu com que ela ficasse com nenhum tipo de sequela na fala, na visão, no corpo, porque aquele que em nós começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então, eu acredito que esse testemunho, né, até mesmo para você que está nos assistindo, que foi vítima do AVC, e de repente você diz, olha, mas eu estou aqui, um lado do meu corpo está paralisado. Eu não enxergo bem, eu tenho dificuldade na minha fala, porque eu tive derrame, eu tive o AVC. E ela aí está bem, eu estou vendo que ela está muito bem. Preste atenção no testemunho dela. Talvez sirva para você de exemplo, você vai trazer isso para o seu coração, essa certeza para dentro do teu coração, que Deus também pode fazer com você. Preste atenção agora na segunda parte do testemunho da dona Francisca. O médico olhou e disse, dona Francisca, eu tenho uma surpresa para a senhora. Aí ela disse, o que é? Ele disse, é uma bengala para o resto da vida. O médico disse que não podia me internar porque não tinha vaga em hospital nenhum. Leva para casa, procura um jeito para ela, um neuro, um vascular, e vai fazer o tratamento dela em casa. Eu tomava banho porque os outros me banhavam, a minha nora. Eu comia porque ela levava na minha boca. Eu sei que eu tomava, durante o dia, 15 comprimidos. Quando a irmã Zônia foi na minha casa, eu já estava bem melhor. Aí quando eu cheguei na igreja aqui, aí estava louvando aquele hino do missionário. A volta da vitória. Aí o meu velho disse assim, cuidado, não vai dar a volta da vitória não. Né? Aí eu disse, vou dar sim. Dona Francisca, que lindo, né? E você vê, né? Falei anteriormente
que agora você não vê a dona Francisca com nenhuma sequela. Mas nessa segunda parte do testemunho, nós vemos que o médico disse que ela teria que fazer uso da bengala para o resto da vida. Ela tomava 15 comprimidos por dia, 15 comprimidos. Era uma pessoa que iria viver o resto da vida dependente, né, ali de remédios. É muita coisa mesmo. E você vê essa irmã, né, a irmã Rosângela, né, que acompanhou o caso da dona Francisca, né, ela disse, eu via dentro dela uma força, né, uma vontade. Então isso é que acaba cooperando, né, para que a pessoa ela possa o quê? Para que a pessoa ela possa, né, receber de Deus aquilo que ela espera. É óbvio que nada é alcançado se a pessoa lá dentro do seu coração ela não tiver esse desejo, ela não querer, né, ela não quiser isso. Então tem que existir um desejo no coração dela. Então essa irmã falou algo muito interessante. Eu via dentro do coração dela, eu via dentro dela uma força. Então a dona Francisca, ela disse que chegou um momento que ela disse, é só eu e o Senhor. Então se é só eu e o Senhor, né, nós somos então a maioria. Então Deus com certeza iria tirá-la dessa situação. Eu gostaria de ver com você agora o Casos Curiosos. Casos Curiosos é uma reportagem que o nosso amigo Anderson Nascimento, ele traz aqui para nós e vai falar aqui sobre esse caso também do AVC em um caso curioso. Olha só. Em Casos Curiosos de hoje eu quero falar sobre o AVC. O acidente vascular cerebral, que é comumente visto e registrado em hospitais. Numa avaliação em que os casos de AVC têm aumentado com o passar dos anos, tem chamado a atenção e feito um despertar para saber se a relação das mudanças climáticas pode interferir. O Hospital Universitário de Asburg, na Alemanha, promoveu uma análise em seus estudos. E de 2006 a 2012, registraram 2 AVCs extras por ano. E em 2013 a 2020, o número ultrapassou 3 dezenas. A questão é que, será que noites mais quentes pode provocar mais AVCs? Especialistas apontam que em noites mais calorosas é comum haver a desidratação. Um dos motivos comuns também para promover um AVC. E essa pesquisa e análise de dados levanta pontos importantes para o governo social, uma vez que, se isso estiver de acordo, é necessário promover maior conscientização e uma estrutura de arborizar a cidade para que o clima fique mais ameno. Ou seja, ligar o ar-condicionado pode ser uma estratégia para não sofrer um AVC. Curioso, não? Muito curioso, muito curioso. Mas eu queria compartilhar com você aqui a oração de Ezequias, do rei Ezequias. De Isaías 38, a partir do versículo 16, o rei Ezequias, na sua oração, ele diz: Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Versículo 17. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. 18. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, o 19, os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. Ó Pai, o Pai aos filhos fará notória
a tua verdade. Então, o que o rei Ezequias está dizendo aqui? Senhor, não são os mortos que vão te louvar, não são aqueles que descem à sepultura, são os vivos que vão te dar louvor, são esses que vão glorificar o Senhor. Eu estive enfermo, né? A minha alma estava a um passo da sepultura, mas o Senhor me salvou. Então eu vou fazer notório, somos nós os pais que vamos fazer notório aos filhos aquilo que o Senhor realizou em nossas vidas. E é o que a dona Francisca Ideleide, né, está fazendo neste momento, está fazendo notório, né? Está fazendo todos saberem que a alma dela que estava na sepultura foi resgatada. E agora ela, como uma pessoa que vive, está louvando ao nosso Deus. Eu queria aqui com você assistir a terceira parte do testemunho da dona Francisca Ideleide e aí nós voltamos já já com a oração final. Aí eu comecei a virar, peguei nas cadeiras assim, foi dando a volta da vitória. Só que eu voltei a falar, já tinha voltado assim os movimentos, mas eu fiquei com sequela. Até que em junho de 2023 tivemos esse convite, né, de irmos para a sede. E aí ela se prontificou de ir também. Eu sempre segurando ela no braço, porque ela estava com uma dificuldade ainda de movimentar. Aquela coisa, eu digo assim, eu vou buscar a minha bênção, eu vou receber a minha bênção. Aí, chega lá, a igreja super lotada. O missionário deu a palavra, fez a oração. Em nome do Senhor Jesus agora, toda doença, toda enfermidade está nessa pessoa, saia, vai embora, em nome de Jesus. Quando ele terminou a oração, ele falou assim: Você vai fazer um exercício com o joelho direito e esquerdo, igual o missionário já está fazendo aqui, ó, direito e esquerdo. Vai mexendo assim, vai mexendo, eu sei que eu estou fazendo. Essa aqui na frente, o que você tinha no joelho? Ah, pastor, 3 anos atrás eu dei um AVC e fiquei com sequela. Eu não sinto dor no joelho, mas assim, ele travava. Quando eu ia levantar as pernas, eu tinha que levantar assim, segurar alguém e fazer assim, né? Mas eu não podia fazer assim, ó. Então, vai andando aqui, marchando assim, fazendo assim, andando, marchando. E aí, pessoal, que coisa linda, pessoal. Irmão, esse é o Deus civil. Agora acabou a soldada de Jesus, pronto. Glória a Deus. Olha aí a dona Francisca dando, né, uma aula, né, de fé, uma aula de uma pessoa que creu no poder do nosso Deus Todo-Poderoso. E agora marchando, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer esta oração com você, você que sofreu com AVC ou com qualquer outro tipo de problema, você que está enfrentando dificuldades na tua saúde. Vamos orar com toda a fé nesse momento? Estou aqui com um copo com água, você pode pegar o seu também. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora, coloca a tua unção nesse copo com água, coloca agora o teu poder, meu Deus, destruindo, meu Deus, toda e qualquer ação do diabo contra a saúde desta pessoa que está nos assistindo. Pai, eu oro e peço a tua bênção sobre nós, sobre esse copo com água, em nome de Jesus. Participe com toda a fé. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido. Quero te fazer um convite para você estar conosco em uma das nossas reuniões. Segunda-feira, quarta e sexta, 8, 15 e 19. No domingo dos Filhos de Deus, às 8 e também às 18 horas na rua Campos da Paz, número 204, no Rio Comprido. Eu te espero. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Quando todos te deixaram, quando te abandonaram, eu estava ali. Lembra